Amado, eu sei que talvez você tenha acordado cansado, ansioso ou até mesmo sobrecarregado com tudo o que vem pela frente hoje. Mas antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas ou nos problemas, pare por um momento. Respire fundo. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da calma. Essa é a hora da conexão com Deus. Deus te trouxe aqui com um propósito. Pai, eu oro agora pela vida de quem está assistindo este vídeo. Talvez você não entenda o motivo de estar aqui neste momento, mas eu declaro sobre ti: Deus tem um propósito especial para este dia, porque Ele nunca perde o controle das circunstâncias, nem dos detalhes. Eu declaro sobre ti: você não está aqui por acaso. Este momento foi preparado por Deus para te fortalecer, te encorajar e te alinhar ao plano dele. Diga comigo: eu sou guiado por Deus. Eu rejeito o caos. Eu recebo a paz que só Jesus pode dar. Senhor, abre os olhos dessa pessoa para a tua presença. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta a tua presença poderosa enquanto assiste este vídeo. Mostra que tu és mais real do que qualquer preocupação ou desafio que ela possa enfrentar hoje. Porque tu és especialista em transformar momentos simples em encontros divinos. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da pressa ou da distração. Você não vai mais permitir que o inimigo roube sua paz logo cedo. Deus está te cercando de sua presença. Ele está te chamando para uma nova forma de começar o dia. Diga comigo: sou envolvido pela presença de Deus. Eu rejeito a pressa. Eu recebo a calma que só Jesus pode dar. Senhor, dá clareza para essa pessoa entender o valor deste momento. Deus, revela para essa pessoa que este tempo de oração não é apenas mais um vídeo, mas um convite para algo maior. Um convite para recomeçar, para se reconectar com o Criador, antes de encarar o mundo lá fora. Hoje nós declaramos: essa é a hora da sabedoria. Essa é a hora da clareza divina. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar começar o dia sem direção. Você não vai mais permitir que o inimigo confunda sua mente. Deus está te dando entendimento para ver o valor deste momento. Diga comigo: sou guiado pela sabedoria de Deus. Eu rejeito o vazio. Eu recebo a direção que só Jesus pode dar. Senhor, conforta essa pessoa antes mesmo de ela sair de casa. Pai, coloca tuas mãos poderosas sobre o coração dessa pessoa que talvez já esteja sentindo o peso do dia. Mostra que tu és perto dos quebrantados de coração e que nunca abandonas aqueles que buscam por ti, porque tu és especialista em transformar o lamento em louvor. Eu declaro sobre ti: você não está sozinho nessa dor. Deus já começou a enxugar suas lágrimas e a curar suas feridas. Ele está te chamando para uma nova fase, uma fase de consolo, de restauração, de vitória. Diga comigo: sou consolado por Deus. Eu rejeito o medo. Eu recebo o conforto que só Jesus pode dar. Senhor, fortalece essa pessoa para enfrentar o dia com fé. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta um espírito de fé renovada enquanto ela busca por ti. Uma fé que não vacila, que não duvida, que permanece firme, mesmo diante das dificuldades. Porque tu és especialista em transformar corações frágeis em guerreiros de fé. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da incredulidade. Você não vai mais permitir que o inimigo roube sua confiança em Deus. Deus está te dando forças para crer em milagres impossíveis. Ele está te lembrando que Ele é fiel. Diga comigo: minha fé
é fortalecida por Deus. Eu rejeito a incredulidade. Eu recebo a certeza que só Jesus pode dar. Senhor, dá estratégias para enfrentar as batalhas do dia. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre estratégias práticas para enfrentar os ataques espirituais que tentam roubar sua paz. Mostra que a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão contigo são armas poderosas contra o inimigo. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da batalha vencida. Essa é a hora da mente fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais se render aos pensamentos negativos. Você não vai mais aceitar que eles controlem seu dia. Deus está te dando estratégias para combater cada ataque. Ele está te capacitando para vencer. Diga comigo: sou forte na mente. Eu rejeito pensamentos negativos. Eu recebo a força que só Jesus pode dar. Senhor, protege essa pessoa antes mesmo de ela sair de casa. Deus, eu oro contra todo ataque do inimigo que tenta roubar a paz dessa pessoa antes mesmo de ela colocar os pés para fora de casa. Ciúmes, mentiras, pressões externas, influências tóxicas. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da proteção. Essa é a hora da cobertura divina. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso dos ataques do inimigo. Você não vai mais permitir que ele destrua sua mente ou coração. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está trazendo harmonia onde havia caos. Diga comigo: sou protegido pelo Altíssimo. Eu rejeito os ataques. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Senhor, renova as promessas feitas neste começo de dia. Deus, eu oro para que as promessas feitas neste momento sejam renovadas no coração dessa pessoa. Promessas de cura, provisão, restauração, libertação. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da renovação. Essa é a hora da aliança fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de promessas quebradas. Você não vai mais permitir que o inimigo roube o propósito do seu clamor. Deus está te chamando para uma nova fase, uma fase de compromisso renovado, de amor restaurado, de aliança fortalecida. Diga comigo: minha aliança é renovada em Deus. Eu rejeito promessas quebradas. Eu recebo a fidelidade que só Jesus pode dar. Senhor, dá encorajamento constante para essa pessoa continuar lutando. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre pequenas vitórias diárias que vão fortalecê-la. Uma palavra no momento certo, uma direção clara, uma mão amiga, porque tu és especialista em transformar o pouco em muito. Eu declaro sobre ti: você não vai mais desistir no meio do caminho. Você não vai mais se render ao desânimo. Deus está te cercando de encorajamento. Ele está te lembrando que cada passo conta. Diga comigo: sou encorajado por Deus. Eu continuo lutando. Eu recebo a motivação que só Jesus pode dar. Senhor, envolve essa pessoa com a tua presença ao sair deste vídeo. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta a tua presença poderosa enquanto ela segue seus caminhos após assistir este vídeo. Mostra que tu não estás limitado a este momento, mas que continuarás agindo em suas vidas, porque tu és especialista em acompanhar seus filhos onde quer que estejam. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da solidão espiritual. Você não vai mais permitir que o inimigo te afaste da comunhão com Deus. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te lembrando que sua presença é constante. Diga comigo: sou envolvido pela presença de Deus. Eu rejeito o isolamento.
Eu recebo a intimidade que só Jesus pode dar. Amados, esse momento não é passageiro. Ele é duradouro. Essa paz não é frágil. Ela é inabalável. Declara comigo. Essa transformação é minha. Eu rejeito o medo. Eu recebo a vitória que só Jesus pode dar. Deus está trabalhando a teu favor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está te dizendo agora: confie em mim. Eu estou contigo. Senhor, obrigado por esse novo dia. Deus, eu oro agora pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, começando o dia com um coração grato. Mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, mesmo que os desafios ainda não tenham sido resolvidos, hoje nós declaramos: essa é a hora do louvor. Essa é a hora da gratidão. Senhor, ensina essa pessoa a ver o valor do hoje. Pai, revela para essa pessoa que cada novo amanhecer é um presente que vem das tuas mãos. Mostra que o simples fato de acordar, de respirar, de estar vivo, é uma prova do teu amor inabalável. Porque tu és especialista em transformar momentos comuns em oportunidades extraordinárias. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da ingratidão. Você não vai mais permitir que o inimigo roube sua alegria. Deus está te mostrando que há motivos para louvar, mesmo no meio da batalha. Diga comigo: sou grato pelas bênçãos de Deus. Eu rejeito o desespero. Eu recebo a alegria que só Jesus pode dar. Senhor, conforta essa pessoa que talvez já esteja sentindo o peso do dia. Deus, eu oro contra todo sentimento de cansaço ou desânimo que tenta roubar a paz dessa pessoa logo cedo. Mostra que tu és perto dos quebrantados de coração e que nunca abandonas aqueles que buscam por ti. Porque tu és especialista em transformar o lamento em louvor. Eu declaro sobre ti: você não está sozinho nessa dor. Deus já começou a enxugar suas lágrimas e a curar suas feridas. Ele está te chamando para uma nova fase. Uma fase de consolo, de restauração, de vitória. Diga comigo: sou consolado por Deus. Eu rejeito o medo. Eu recebo o conforto que só Jesus pode dar. Senhor, fortalece essa pessoa para começar o dia com gratidão. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta um espírito de gratidão renovada enquanto ela busca por ti. Uma gratidão que não depende das circunstâncias, mas que flui diretamente do teu amor inabalável. Porque tu és especialista em transformar corações pesados em corações agradecidos. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da murmuração. Você não vai mais permitir que o inimigo controle suas emoções. Deus está te dando forças para crer em milagres impossíveis. Ele está te lembrando que Ele é fiel. Diga comigo: minha fé é fortalecida por Deus. Eu rejeito a incredulidade. Eu recebo a certeza que só Jesus pode dar. Senhor, dá estratégias para enfrentar as batalhas do dia com gratidão. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre estratégias práticas para enfrentar os ataques espirituais que tentam roubar sua paz. Mostra que a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão contigo são armas poderosas contra o inimigo. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da batalha vencida. Essa é a hora da mente fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais se render aos pensamentos negativos. Você não vai mais aceitar que eles controlem seu dia. Deus está te dando estratégias para combater cada ataque. Ele está te capacitando para vencer. Diga comigo: sou forte na mente. Eu rejeito pensamentos negativos. Eu recebo a força que só Jesus pode dar. Senhor, protege essa pessoa antes mesmo de ela sair de casa. Deus,
Eu oro contra todo ataque do inimigo que tenta roubar a paz dessa pessoa antes mesmo de ela colocar os pés para fora de casa. Ciúmes, mentiras, pressões externas, influências tóxicas. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da proteção. Essa é a hora da cobertura divina. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso dos ataques do inimigo. Você não vai mais permitir que ele destrua sua mente ou coração. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está trazendo harmonia onde havia caos. Diga comigo: sou protegido pelo Altíssimo. Eu rejeito os ataques. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Senhor, renova as promessas feitas neste começo de dia. Deus, eu oro para que as promessas feitas neste momento sejam renovadas no coração dessa pessoa. Promessas de cura, provisão, restauração, libertação. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da renovação. Essa é a hora da aliança fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de promessas quebradas. Você não vai mais permitir que o inimigo roube o propósito do seu clamor. Deus está te chamando para uma nova fase. Uma fase de compromisso renovado, de amor restaurado, de aliança fortalecida. Diga comigo: minha aliança é renovada em Deus. Eu rejeito promessas quebradas. Eu recebo a fidelidade que só Jesus pode dar. Senhor, dá encorajamento constante para essa pessoa continuar lutando. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre pequenas vitórias diárias que vão fortalecê-la. Uma palavra no momento certo, uma direção clara, uma mão amiga, porque tu és especialista em transformar o pouco em muito. Eu declaro sobre ti: você não vai mais desistir no meio do caminho. Você não vai mais se render ao desânimo. Deus está te cercando de encorajamento. Ele está te lembrando que cada passo conta. Diga comigo: sou encorajado por Deus. Eu continuo lutando. Eu recebo a motivação que só Jesus pode dar. Senhor, envolve essa pessoa com a tua presença ao sair deste vídeo. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta a tua presença poderosa enquanto ela segue seus caminhos após assistir este vídeo. Mostra que tu não estás limitado a este momento, mas que continuarás agindo em suas vidas, porque tu és especialista em acompanhar seus filhos onde quer que estejam. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da solidão espiritual. Você não vai mais permitir que o inimigo te afaste da comunhão com Deus. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te lembrando que sua presença é constante. Diga comigo: sou envolvido pela presença de Deus. Eu rejeito o isolamento. Eu recebo a intimidade que só Jesus pode dar. Senhor, abre os olhos dessa pessoa para as bênçãos do dia. Deus, eu oro para que essa pessoa veja as pequenas bênçãos que tu tens colocado em seu caminho hoje. Um sorriso de um estranho, uma palavra de encorajamento, uma oportunidade inesperada. Porque tu és especialista em transformar detalhes aparentemente insignificantes em sinais do teu amor. Eu declaro sobre ti: você não vai mais ignorar as bênçãos ao seu redor. Você não vai mais permitir que o inimigo ofusque sua visão. Deus está te mostrando que Ele está sempre trabalhando em seu favor. Diga comigo: sou abençoado por Deus. Eu rejeito a ingratidão. Eu recebo as bênçãos que só Jesus pode dar. Amados, essa gratidão não é passageira. Ela é duradoura. Essa paz não é frágil. Ela é inabalável. Declara comigo: essa gratidão é minha. Eu rejeito o medo.
Eu recebo a vitória que só Jesus pode dar. Deus está trabalhando a teu favor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está te dizendo agora: confia em mim, eu estou contigo. Senhor, eu consagro meus pensamentos a Ti. Deus, eu oro agora pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, entregando seus pensamentos e planos a Ti. Mentes cheias de preocupações, corações pesados com decisões. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da entrega. Essa é a hora da paz. Senhor, tira o peso dessa pessoa e coloca sobre Ti. Pai, coloca Tuas mãos poderosas sobre os ombros dessa pessoa que carrega fardos pesados. Mostra que ela não precisa carregar sozinha o peso das responsabilidades, dos medos ou das dúvidas, porque Tu és especialista em transformar cargas pesadas em descanso perfeito. Eu declaro sobre Ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da ansiedade. Você não vai mais permitir que o inimigo controle suas emoções. Deus já começou a agir. Ele está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te dizendo: eu estou contigo. Diga comigo: minha mente é guardada por Deus. Eu rejeito a ansiedade. Eu recebo a paz que só Jesus pode dar. Senhor, conforta essa pessoa enquanto ela entrega seus planos. Deus, eu oro contra todo sentimento de solidão ou abandono que tenta roubar a paz dessa pessoa enquanto ela entrega seus planos a Ti. Mostra que o tempo de espera não é vazio, mas cheio de propósito e preparação. Hoje nós declaramos: essa é a hora da calma. Essa é a hora da entrega total. Eu declaro sobre Ti: você não vai mais aceitar carregar fardos pesados sozinho. Você não vai mais permitir que o inimigo controle suas emoções. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te dizendo: eu estou contigo. Diga comigo: minha mente é guardada por Deus. Eu rejeito a ansiedade. Eu recebo a paz que só Jesus pode dar. Senhor, fortalece essa pessoa para confiar em Teu plano. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta um espírito de fé renovada enquanto ela busca por Ti. Uma fé que não vacila, que não duvida, que permanece firme mesmo diante das dificuldades. Porque Tu és especialista em transformar corações frágeis em guerreiros de fé. Eu declaro sobre Ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da incredulidade. Você não vai mais permitir que o inimigo roube sua confiança em Deus. Deus está te dando forças para crer em milagres impossíveis. Ele está te lembrando que Ele é fiel. Diga comigo: minha fé é fortalecida por Deus. Eu rejeito a incredulidade. Eu recebo a certeza que só Jesus pode dar. Senhor, dá estratégias para enfrentar as batalhas espirituais. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre estratégias práticas para enfrentar os ataques espirituais que tentam roubar sua paz. Mostra que a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão contigo são armas poderosas contra o inimigo. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da batalha vencida. Essa é a hora da mente fortalecida. Eu declaro sobre Ti: você não vai mais se render aos pensamentos negativos. Você não vai mais aceitar que eles controlem seu dia. Deus está te dando estratégias para combater cada ataque. Ele está te capacitando para vencer. Diga comigo: sou forte na mente. Eu rejeito pensamentos negativos. Eu recebo a força que só Jesus pode dar. Senhor, protege essa pessoa de influências externas que enfraquecem a fé. Deus, eu oro contra
Toda influência externa que tenta roubar a paz e a fé dessa pessoa, palavras negativas de outras pessoas, redes sociais tóxicas, ambientes pesados, hoje nós declaramos: essa é a hora da proteção. Essa é a hora da mente guardada em ti. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de influências negativas. Você não vai mais permitir que o mundo defina sua identidade. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te mostrando que seu amor basta para todas as suas necessidades. Diga comigo: sou protegido por Deus. Eu rejeito influências negativas. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Senhor, renova as promessas feitas neste começo de dia. Deus, eu oro para que as promessas feitas neste momento sejam renovadas no coração dessa pessoa. Promessas de cura, provisão, restauração, libertação. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da renovação. Essa é a hora da aliança fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de promessas quebradas. Você não vai mais permitir que o inimigo roube o propósito do seu clamor. Deus está te chamando para uma nova fase. Uma fase de compromisso renovado, de amor restaurado, de aliança fortalecida. Diga comigo: minha aliança é renovada em Deus. Eu rejeito promessas quebradas. Eu recebo a fidelidade que só Jesus pode dar. Senhor, dá encorajamento constante para essa pessoa continuar lutando. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre pequenas vitórias diárias que vão fortalecê-la. Uma palavra no momento certo, uma direção clara, uma mão amiga, porque tu és especialista em transformar o pouco em muito. Eu declaro sobre ti: você não vai mais desistir no meio do caminho. Você não vai mais se render ao desânimo. Deus está te cercando de encorajamento. Ele está te lembrando que cada passo conta. Diga comigo: sou encorajado por Deus. Eu continuo lutando. Eu recebo a motivação que só Jesus pode dar. Senhor, envolve essa pessoa com a tua presença ao sair deste vídeo. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta a tua presença poderosa enquanto ela segue seus caminhos após assistir este vídeo. Mostra que tu não estás limitado a este momento, mas que continuarás agindo em suas vidas, porque tu és especialista em acompanhar seus filhos onde quer que estejam. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da solidão espiritual. Você não vai mais permitir que o inimigo te afaste da comunhão com Deus. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te lembrando que sua presença é constante. Diga comigo: sou envolvido pela presença de Deus. Eu rejeito o isolamento. Eu recebo a intimidade que só Jesus pode dar. Senhor, ensina essa pessoa a depender de ti em tudo. Deus, eu oro para que essa pessoa aprenda a depender completamente de ti em cada decisão, grande ou pequena. Mostra que tu és suficiente para suprir todas as suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais e espirituais. Porque tu és especialista em transformar dependência humana em confiança divina. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da autoconfiança exagerada. Você não vai mais permitir que o inimigo te leve a confiar apenas em si mesmo. Deus está te mostrando que Ele é suficiente para todas as áreas da sua vida. Diga comigo: dependo de Deus em tudo. Eu rejeito o medo. Eu recebo a provisão que só Jesus pode dar. Amados, essa entrega não é passageira. Ela é duradoura. Essa paz não é frágil. Ela é inabalável.
Declara comigo: essa entrega é minha. Eu rejeito o peso. Eu recebo a paz que só Jesus pode dar. Deus está trabalhando a teu favor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está te dizendo agora: confia em mim, eu estou contigo. Senhor, me guia mesmo nas coisas simples. Deus, eu oro agora pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, buscando direção para cada passo que der hoje. Seja nas decisões grandes ou pequenas, nas palavras que falará, nas pessoas que encontrará. Hoje nós declaramos: essa é a hora da sabedoria. Essa é a hora da clareza divina. Senhor, dá paz ao coração dessa pessoa enquanto ela busca direção. Deus, eu oro contra toda ansiedade que tenta roubar a paz dessa pessoa enquanto ela busca por orientação divina. Mostra que o tempo de espera não é vazio, mas cheio de propósito e preparação. Porque Tu és especialista em transformar o caos em ordem. Eu declaro sobre Ti: você não vai mais aceitar carregar fardos pesados sozinho. Você não vai mais permitir que o inimigo controle suas emoções. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te dizendo: eu estou contigo. Diga comigo: minha mente é guardada por Deus. Eu rejeito a ansiedade. Eu recebo a paz que só Jesus pode dar. Senhor, conforta essa pessoa enquanto ela enfrenta as decisões do dia. Deus, eu oro contra todo sentimento de desespero que tenta roubar a paz dessa pessoa enquanto ela toma decisões importantes. Mostra que onde parece não haver saída, Deus ainda pode agir. Porque Tu és especialista em transformar o lamento em louvor. Eu declaro sobre Ti: você não está sozinho nessa dor. Deus já começou a enxugar suas lágrimas e a curar suas feridas. Ele está te chamando para uma nova fase. Uma fase de consolo, de restauração, de vitória. Diga comigo: sou consolado por Deus. Eu rejeito o medo. Eu recebo o conforto que só Jesus pode dar. Senhor, fortalece essa pessoa para crer na Tua direção. Deus, eu oro para que essa pessoa tenha coragem de crer na Tua direção, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Como Abraão, que creu mesmo sem entender como Deus cumpriria sua promessa. Como José, que esperou pacientemente enquanto enfrentava provações aparentemente sem fim. Eu declaro sobre Ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso do racionalismo ou do medo. Você não vai mais permitir que o inimigo limite suas expectativas. Deus está te chamando para uma nova fase, uma fase de fé radical, de confiança absoluta, de resultados extraordinários. Diga comigo: sou forte na fé, eu rejeito o medo, eu recebo a vitória que só Jesus pode dar. Senhor, dá estratégias para enfrentar as batalhas espirituais. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre estratégias práticas para enfrentar os ataques espirituais que tentam roubar sua paz. Mostra que a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão contigo são armas poderosas contra o inimigo. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da batalha vencida. Essa é a hora da mente fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais se render aos pensamentos negativos. Você não vai mais aceitar que eles controlem seu dia. Deus está te dando estratégias para combater cada ataque. Ele está te capacitando para vencer. Diga comigo: sou forte na mente. Eu rejeito pensamentos negativos. Eu recebo a força que só Jesus pode dar. Senhor, protege essa pessoa de influências externas que enfraquecem a fé. Deus,
Eu oro contra toda influência externa que tenta roubar a paz e a fé dessa pessoa. Palavras negativas de outras pessoas, redes sociais tóxicas, ambientes pesados. Hoje nós declaramos: essa é a hora da proteção. Essa é a hora da mente guardada em ti. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de influências negativas. Você não vai mais permitir que o mundo defina sua identidade. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te mostrando que seu amor basta para todas as suas necessidades. Diga comigo: sou protegido por Deus. Eu rejeito influências negativas. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Senhor, renova as promessas feitas neste começo de dia. Deus, eu oro para que as promessas feitas neste momento sejam renovadas no coração dessa pessoa. Promessas de cura, provisão, restauração, libertação. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da renovação. Essa é a hora da aliança fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de promessas quebradas. Você não vai mais permitir que o inimigo roube o propósito do seu clamor. Deus está te chamando para uma nova fase. Uma fase de compromisso renovado, de amor restaurado, de aliança fortalecida. Diga comigo: minha aliança é renovada em Deus. Eu rejeito promessas quebradas. Eu recebo a fidelidade que só Jesus pode dar. Senhor, dá encorajamento constante para essa pessoa continuar lutando. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre pequenas vitórias diárias que vão fortalecê-la. Uma palavra no momento certo, uma direção clara, uma mão amiga. Porque tu és especialista em transformar o pouco em muito. Eu declaro sobre ti: você não vai mais desistir no meio do caminho. Você não vai mais se render ao desânimo. Deus está te cercando de encorajamento. Ele está te lembrando que cada passo conta. Diga comigo: sou encorajado por Deus. Eu continuo lutando. Eu recebo a motivação que só Jesus pode dar. Senhor, envolve essa pessoa com a tua presença ao sair deste vídeo. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta a tua presença poderosa enquanto ela segue seus caminhos após assistir este vídeo. Mostra que tu não estás limitado a este momento, mas que continuarás agindo em suas vidas, porque tu és especialista em acompanhar seus filhos onde quer que estejam. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da solidão espiritual. Você não vai mais permitir que o inimigo te afaste da comunhão com Deus. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te lembrando que sua presença é constante. Diga comigo: sou envolvido pela presença de Deus. Eu rejeito o isolamento. Eu recebo a intimidade que só Jesus pode dar. Senhor, ensina essa pessoa a depender de ti em tudo. Deus, eu oro para que essa pessoa aprenda a depender completamente de ti em cada decisão, grande ou pequena. Mostra que tu és suficiente para suprir todas as suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais e espirituais. Porque tu és especialista em transformar dependência humana em confiança divina. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da autoconfiança exagerada. Você não vai mais permitir que o inimigo te leve a confiar apenas em si mesmo. Deus está te mostrando que Ele é suficiente para todas as áreas da sua vida. Diga comigo: dependo de Deus em tudo. Eu rejeito o medo. Eu recebo a provisão que só Jesus pode dar. Amados, essa direção não é passageira. Ela é duradoura.
Essa paz não é frágil, ela é inabalável. Declara comigo: essa direção é minha. Eu rejeito o medo. Eu recebo a vitória que só Jesus pode dar. Deus está trabalhando a teu favor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está te dizendo agora: confie em mim. Eu estou contigo. Senhor, guarda minha saída e minha entrada. Deus, eu oro agora pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, buscando sua cobertura poderosa sobre cada passo que der hoje. Seja no caminho para o trabalho, na escola, em casa ou nas ruas. Hoje nós declaramos: essa é a hora da proteção. Essa é a hora do livramento. Senhor, coloca teus anjos ao redor dessa pessoa. Pai, envia teus anjos para cercar essa pessoa como uma muralha de fogo. Mostra que onde há perigo, Deus pode trazer segurança. Porque tu és especialista em transformar o medo em confiança absoluta. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso do medo ou da insegurança. Você não vai mais permitir que o inimigo controle seus passos. Deus já começou a agir. Ele está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Diga comigo: sou protegido pelo Altíssimo. Eu rejeito o medo. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Senhor, conforta essa pessoa enquanto ela enfrenta o desconhecido. Deus, eu oro contra todo sentimento de ansiedade que tenta roubar a paz dessa pessoa enquanto ela enfrenta situações incertas. Mostra que mesmo quando ela não enxerga os perigos à frente, tu estás lá, guiando e protegendo. Porque tu és especialista em transformar o caos em ordem. Eu declaro sobre ti: você não está sozinho nessa jornada. Deus está no controle de cada detalhe do seu dia. Ele está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está trazendo paz onde havia medo. Diga comigo: minha mente é guardada por Deus. Eu rejeito a ansiedade. Eu recebo a paz que só Jesus pode dar. Senhor, livra essa pessoa de acidentes e perigos. Deus, eu oro contra todo acidente, queda, tropeço ou qualquer tipo de perigo físico que possa ameaçar essa pessoa hoje. Mostra que tu és maior do que qualquer obstáculo visível ou invisível, porque tu és especialista em transformar o impossível em possível. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso do medo de acidentes ou tragédias. Você não vai mais permitir que o inimigo controle seus pensamentos. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está segurando sua mão em cada passo. Diga comigo: sou guardado por Deus. Eu rejeito o medo. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Senhor, protege essa pessoa de pessoas mal intencionadas. Deus, eu oro contra toda palavra maldosa, olhar invejoso ou intenção maliciosa que possa vir contra essa pessoa hoje. Mostra que tu és especialista em desviar flechas e quebrar laços malignos, porque tu és especialista em transformar o mal em bem. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso das intrigas ou manipulações alheias. Você não vai mais permitir que o inimigo use pessoas contra você. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te mostrando que seu amor basta para todas as suas necessidades. Diga comigo: sou protegido por Deus. Eu rejeito influências negativas. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Senhor, dá estratégias para enfrentar as batalhas espirituais.
Deus, eu oro para que essa pessoa encontre estratégias práticas para enfrentar os ataques espirituais que tentam roubar sua paz. Mostra que a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão contigo são armas poderosas contra o inimigo. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da batalha vencida. Essa é a hora da mente fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais se render aos pensamentos negativos. Você não vai mais aceitar que eles controlem seu dia. Deus está te dando estratégias para combater cada ataque. Ele está te capacitando para vencer. Diga comigo: sou forte na mente. Eu rejeito pensamentos negativos. Eu recebo a força que só Jesus pode dar. Senhor, renova as promessas feitas neste começo de dia. Deus, eu oro para que as promessas feitas neste momento sejam renovadas no coração dessa pessoa. Promessas de cura, provisão, restauração, libertação. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da renovação. Essa é a hora da aliança fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de promessas quebradas. Você não vai mais permitir que o inimigo roube o propósito do seu clamor. Deus está te chamando para uma nova fase. Uma fase de compromisso renovado, de amor restaurado, de aliança fortalecida. Diga comigo: minha aliança é renovada em Deus. Eu rejeito promessas quebradas. Eu recebo a fidelidade que só Jesus pode dar. Senhor, dá encorajamento constante para essa pessoa continuar lutando. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre pequenas vitórias diárias que vão fortalecê-la. Uma palavra no momento certo, uma direção clara, uma mão amiga, porque tu és especialista em transformar o pouco em muito. Eu declaro sobre ti: você não vai mais desistir no meio do caminho. Você não vai mais se render ao desânimo. Deus está te cercando de encorajamento. Ele está te lembrando que cada passo conta. Diga comigo: sou encorajado por Deus. Eu continuo lutando. Eu recebo a motivação que só Jesus pode dar. Senhor, envolve essa pessoa com a tua presença ao sair deste vídeo. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta a tua presença poderosa enquanto ela segue seus caminhos após assistir este vídeo. Mostra que tu não estás limitado a este momento, mas que continuarás agindo em suas vidas. Porque tu és especialista em acompanhar seus filhos onde quer que estejam. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da solidão espiritual. Você não vai mais permitir que o inimigo te afaste da comunhão com Deus. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te lembrando que sua presença é constante. Diga comigo: sou envolvido pela presença de Deus. Eu rejeito o isolamento. Eu recebo a intimidade que só Jesus pode dar. Senhor, ensina essa pessoa a confiar na tua proteção invisível. Deus, eu oro para que essa pessoa aprenda a confiar na tua proteção invisível, mesmo quando ela não consegue ver ou sentir. Mostra que tu és maior do que qualquer obstáculo, visível ou invisível, porque tu és especialista em transformar o impossível em possível. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso do medo ou da dúvida. Você não vai mais permitir que o inimigo controle seus pensamentos. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está segurando sua mão em cada passo. Diga comigo: sou protegido por Deus. Eu rejeito o medo. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Amados, essa proteção não é passageira. Ela é duradoura. Essa paz não é frágil. Ela é inabalável.
Declara comigo: essa proteção é minha. Eu rejeito o medo. Eu recebo a vitória que só Jesus pode dar. Deus está trabalhando a teu favor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está te dizendo agora: confie em mim. Eu estou contigo. Senhor, hoje eu ando com fé. Deus, eu oro agora pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, buscando forças para enfrentar os desafios do dia com coragem e confiança em Ti. Seja nas lutas grandes ou pequenas, nos momentos de medo ou incerteza, hoje nós declaramos: essa é a hora da força, essa é a hora da coragem divina. Senhor, fortalece essa pessoa contra o medo. Pai, coloca Tuas mãos poderosas sobre o coração dessa pessoa que talvez esteja sentindo medo ou fraqueza. Mostra que onde há medo, Deus pode trazer força, porque Tu és especialista em transformar corações frágeis em guerreiros de fé. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso do medo ou da dúvida. Você não vai mais permitir que o inimigo controle suas emoções. Deus já começou a agir. Ele está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Diga comigo: sou forte na fé. Eu rejeito o medo. Eu recebo a coragem que só Jesus pode dar. Senhor, conforta essa pessoa enquanto ela enfrenta os desafios. Deus, eu oro contra todo sentimento de desespero que tenta roubar a paz dessa pessoa enquanto ela enfrenta os desafios do dia. Mostra que onde parece não haver saída, Deus ainda pode agir, porque Tu és especialista em transformar o lamento em louvor. Eu declaro sobre ti: você não está sozinho nessa dor. Deus já começou a enxugar suas lágrimas e a curar suas feridas. Ele está te chamando para uma nova fase, uma fase de consolo, de restauração, de vitória. Diga comigo: sou consolado por Deus. Eu rejeito o medo. Eu recebo o conforto que só Jesus pode dar. Senhor, fortalece essa pessoa para enfrentar as batalhas espirituais. Deus, eu oro para que essa pessoa tenha forças para enfrentar os ataques espirituais que tentam roubar sua paz. Mostra que a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão contigo são armas poderosas contra o inimigo. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da batalha vencida. Essa é a hora da mente fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais se render aos pensamentos negativos. Você não vai mais aceitar que eles controlem seu dia. Deus está te dando estratégias para combater cada ataque. Ele está te capacitando para vencer. Diga comigo: sou forte na mente. Eu rejeito pensamentos negativos. Eu recebo a força que só Jesus pode dar. Senhor, dá coragem para enfrentar as pessoas difíceis. Deus, eu oro para que essa pessoa tenha coragem para lidar com pessoas difíceis, situações complicadas ou ambientes pesados. Mostra que Tu és maior do que qualquer conflito ou desafio humano, porque Tu és especialista em transformar o caos em ordem. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso das críticas ou manipulações alheias. Você não vai mais permitir que o inimigo use pessoas contra você. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te mostrando que seu amor basta para todas as suas necessidades. Diga comigo: sou protegido por Deus. Eu rejeito influências negativas. Eu recebo a segurança que só Jesus pode dar. Senhor, renova as promessas feitas neste começo de dia. Deus,
Eu oro para que as promessas feitas neste momento sejam renovadas no coração dessa pessoa. Promessas de cura, provisão, restauração, libertação. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da renovação. Essa é a hora da aliança fortalecida. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de promessas quebradas. Você não vai mais permitir que o inimigo roube o propósito do seu clamor. Deus está te chamando para uma nova fase. Uma fase de compromisso renovado, de amor restaurado, de aliança fortalecida. Diga comigo: minha aliança é renovada em Deus. Eu rejeito promessas quebradas. Eu recebo a fidelidade que só Jesus pode dar. Senhor, dá encorajamento constante para essa pessoa continuar lutando. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre pequenas vitórias diárias que vão fortalecê-la. Uma palavra no momento certo, uma direção clara, uma mão amiga. Porque tu és especialista em transformar o pouco em muito. Eu declaro sobre ti: você não vai mais desistir no meio do caminho. Você não vai mais se render ao desânimo. Deus está te cercando de encorajamento. Ele está te lembrando que cada passo conta. Diga comigo: sou encorajado por Deus. Eu continuo lutando. Eu recebo a motivação que só Jesus pode dar. Senhor, envolve essa pessoa com a tua presença ao sair deste vídeo. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta a tua presença poderosa enquanto ela segue seus caminhos após assistir este vídeo. Mostra que tu não estás limitado a este momento, mas que continuarás agindo em suas vidas, porque tu és especialista em acompanhar seus filhos onde quer que estejam. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da solidão espiritual. Você não vai mais permitir que o inimigo te afaste da comunhão com Deus. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te lembrando que sua presença é constante. Diga comigo: sou envolvido pela presença de Deus. Eu rejeito o isolamento. Eu recebo a intimidade que só Jesus pode dar. Senhor, ensina essa pessoa a confiar na força invisível. Deus, eu oro para que essa pessoa aprenda a confiar na força invisível que vem de ti, mesmo quando ela não consegue ver ou sentir. Mostra que tu és maior do que qualquer obstáculo, visível ou invisível, porque tu és especialista em transformar o impossível em possível. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso do medo ou da dúvida. Você não vai mais permitir que o inimigo controle seus pensamentos. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está segurando sua mão em cada passo. Diga comigo: sou forte na fé. Eu rejeito o medo. Eu recebo a coragem que só Jesus pode dar. Senhor, declara vitória sobre os desafios do dia. Deus, eu oro para que essa pessoa declare vitória sobre todos os desafios que surgirem hoje. Mostra que tu és maior do que qualquer problema, seja ele grande ou pequeno, porque tu és especialista em transformar derrotas em vitórias. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da derrota ou do fracasso. Você não vai mais permitir que o inimigo controle suas circunstâncias. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te mostrando que seu amor basta para todas as suas necessidades. Diga comigo: sou vitorioso em Cristo. Eu rejeito a derrota. Eu recebo a vitória que só Jesus pode dar. Amados, essa força não é passageira. Ela é duradoura. Essa coragem não é frágil. Ela é inabalável. Declara comigo: essa força é minha. Eu rejeito o medo. Eu recebo a vitória que só Jesus pode dar.
Deus está trabalhando a teu favor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está te dizendo agora: confia em mim, eu estou contigo. Vai com Deus, porque Ele já está nesse dia. Deus, eu oro agora pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, buscando encerrar este momento com paz e confiança em Ti. Seja nas provações que ainda virão ou nas vitórias que estão por acontecer. Hoje nós declaramos: essa é a hora do descanso. Essa é a hora da confiança divina. Senhor, dá paz ao coração dessa pessoa enquanto ela segue seu dia. Pai, coloca tuas mãos poderosas sobre o coração dessa pessoa que talvez ainda esteja sentindo ansiedade ou insegurança. Mostra que onde há medo, Deus pode trazer paz. Porque Tu és especialista em transformar tormentas em calmaria. Eu declaro: sobre Ti, você não vai mais aceitar viver sob o peso da angústia ou da preocupação. Você não vai mais permitir que o inimigo controle suas emoções. Deus já começou a agir. Ele está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Diga comigo: minha mente é guardada por Deus. Eu rejeito a ansiedade. Eu recebo a paz que só Jesus pode dar. Senhor, conforta essa pessoa enquanto ela enfrenta os próximos passos. Deus, eu oro contra todo sentimento de solidão ou abandono que tenta roubar a paz dessa pessoa enquanto ela segue seu caminho. Mostra que Tu és perto dos quebrantados de coração e que nunca abandonas aqueles que buscam por Ti. Porque Tu és especialista em transformar o lamento em louvor. Eu declaro sobre Ti: você não está sozinho nessa jornada. Deus está no controle de cada detalhe do seu dia. Ele está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está trazendo paz onde havia caos. Diga comigo: sou consolado por Deus. Eu rejeito o medo. Eu recebo o conforto que só Jesus pode dar. Senhor, fortalece essa pessoa para andar em fé até o fim do dia. Deus, eu oro para que essa pessoa tenha forças para continuar andando em fé, mesmo quando as circunstâncias pareçam desafiadoras. Mostra que Tu és maior do que qualquer problema, seja ele grande ou pequeno, porque Tu és especialista em transformar derrotas em vitórias. Eu declaro sobre Ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da incredulidade. Você não vai mais permitir que o inimigo controle seus pensamentos. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te mostrando que seu amor basta para todas as suas necessidades. Diga comigo: sou forte na fé. Eu rejeito o medo. Eu recebo a coragem que só Jesus pode dar. Senhor, renova as promessas feitas neste começo de dia. Deus, eu oro para que as promessas feitas neste momento sejam renovadas no coração dessa pessoa. Promessas de cura, provisão, restauração, libertação. Hoje, nós declaramos: essa é a hora da renovação. Essa é a hora da aliança fortalecida. Eu declaro sobre Ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso de promessas quebradas. Você não vai mais permitir que o inimigo roube o propósito do seu clamor. Deus está te chamando para uma nova fase, uma fase de compromisso renovado, de amor restaurado, de aliança fortalecida. Diga comigo: minha aliança é renovada em Deus. Eu rejeito promessas quebradas. Eu recebo a fidelidade que só Jesus pode dar. Senhor, dá encorajamento constante para essa pessoa continuar lutando. Deus, eu oro para que essa pessoa encontre pequenas vitórias diárias que vão fortalecê-la. Uma palavra no momento certo, uma direção clara, uma mão amiga,
porque tu és especialista em transformar o pouco em muito. Eu declaro sobre ti: você não vai mais desistir no meio do caminho. Você não vai mais se render ao desânimo. Deus está te cercando de encorajamento. Ele está te lembrando que cada passo conta. Diga comigo: sou encorajado por Deus. Eu continuo lutando. Eu recebo a motivação que só Jesus pode dar. Senhor, envolve essa pessoa com a tua presença ao sair deste vídeo. Deus, eu oro para que essa pessoa sinta a tua presença poderosa enquanto ela segue seus caminhos após assistir este vídeo. Mostra que tu não estás limitado a este momento, mas que continuarás agindo em suas vidas. Porque tu és especialista em acompanhar seus filhos onde quer que estejam. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da solidão espiritual. Você não vai mais permitir que o inimigo te afaste da comunhão com Deus. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te lembrando que sua presença é constante. Diga comigo: sou envolvido pela presença de Deus. Eu rejeito o isolamento. Eu recebo a intimidade que só Jesus pode dar. Senhor, ensina essa pessoa a descansar em ti. Deus, eu oro para que essa pessoa aprenda a descansar em ti, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Mostra que tu és suficiente para suprir todas as suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais e espirituais. Porque tu és especialista em transformar dependência humana em confiança divina. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da autoconfiança exagerada. Você não vai mais permitir que o inimigo te leve a confiar apenas em si mesmo. Deus está te mostrando que Ele é suficiente para todas as áreas da sua vida. Diga comigo: dependo de Deus em tudo. Eu rejeito o medo. Eu recebo a provisão que só Jesus pode dar. Senhor, surpreende essa pessoa ainda hoje. Deus, eu oro para que essa pessoa seja surpreendida por ti de maneira poderosa hoje. Uma palavra no momento certo, uma direção clara, uma resposta inesperada, porque tu és especialista em transformar o impossível em possível. Eu declaro sobre ti: você não vai mais aceitar viver sob o peso da frustração ou do desespero. Você não vai mais permitir que o inimigo controle suas expectativas. Deus está te cercando de anjos, de proteção, de milagres. Ele está te mostrando que seu amor basta para todas as suas necessidades. Diga comigo: sou surpreendido por Deus. Eu rejeito o desespero. Eu recebo a vitória que só Jesus pode dar. Amados, essa paz não é passageira, ela é duradoura. Essa confiança não é frágil, ela é inabalável. Declara comigo: essa paz é minha. Eu rejeito o medo. Eu recebo a vitória que só Jesus pode dar. Deus está trabalhando a teu favor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele está te dizendo agora: confie em mim. Eu estou contigo. Deus falou com você hoje? Amados, se essa oração tocou seu coração, eu quero te convidar a fazer algo muito especial agora. Deixe nos comentários uma palavra ou frase que represente como você está se sentindo após este momento com Deus. Seja sincero, seja real, porque cada testemunho pode ser uma palavra de encorajamento para outra pessoa. Compartilha com alguém que precisa começar o dia mais leve. Deus colocou essa mensagem em seu caminho por uma razão. Talvez Ele queira usar você para abençoar outra vida hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia com mais paz, força ou coragem. Quem sabe Deus não está te usando como um instrumento de bênçãos na vida de outra pessoa? Declara comigo:
Meu dia já começou com Deus. Se você entregou seus pensamentos, planos e preocupações nas mãos do Senhor durante esta oração, declare comigo: meu dia já começou com Deus. Essa declaração é poderosa porque ela ativa fé, esperança e confiança em suas promessas. Engaje-se na comunidade da fé. Você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de pessoas ao redor do mundo buscando a presença de Deus assim como você. Deixe seu comentário, conecte-se com outras pessoas e juntos vamos fortalecer ainda mais essa corrente de fé. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos, em seu nome, Ele está no meio de nós. Ore por aqueles que vão assistir isso depois de você. Antes de sair, eu te convido a orar por todos que irão assistir a este vídeo depois de você. Peça a Deus para tocar profundamente o coração de cada pessoa que ouvir essas palavras, porque cada alma que busca a Deus é preciosa para Ele. Volte amanhã para mais um encontro com Deus. Se você gostou desse tempo de oração e conexão com Deus, volte amanhã para mais um momento especial. Deus tem falado conosco diariamente, e esse canal é um espaço dedicado a ajudar você a ouvir sua voz e experimentar sua presença. Deus vai surpreender seu coração ainda hoje. Antes de fechar, eu quero te lembrar de algo importante. Deus está apenas começando a agir em sua vida. Hoje, Ele vai te surpreender com pequenas vitórias, direções claras e momentos de paz inexplicável. Confie, ande em fé e lembre-se, Ele está contigo em cada passo. Vai com Deus, porque Ele já está nesse dia. Que as últimas palavras que você ouve aqui sejam de encorajamento. Deus já está à sua frente, preparando o caminho e trabalhando em seu favor. Entregue tudo a Ele e confie que Ele fará o impossível acontecer.